Então vamos lá, pergunta na tela. A dúvida que vamos responder hoje é a seguinte: gostaria de aprender como consagrar minha vida e todas as minhas coisas a Deus para ficarem protegidas de todo o mal e ninguém colocar a mão. É preciso usar óleo, sal, fazer alguma oração específica? Quero muito consagrar meu carro, minha casa, meus filhos e tudo que tenho para ficar protegido. O maligno quer me atacar, mas não quero deixar. Muito obrigado, querida irmã, por essa dúvida que você colocou. Muita gente tem essa dúvida e a gente precisa esclarecer na Bíblia e não na opinião das pessoas, ok? E você que tem alguma pergunta da Bíblia, pode colocar aqui nos comentários desse vídeo. Pode dividir com a gente, a sua dúvida pode ser selecionada e virar o próximo vídeo no canal. Lembrando que temos vídeo novo de segunda a sexta às 15 horas, então dê uma passadinha sempre por aqui para estudar a Palavra de Deus. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se, faça a sua inscrição, participe da nossa comunidade de estudos bíblicos aqui no YouTube, é tudo gratuito, é crescimento garantido do seu conhecimento da palavra, ok? Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçando10.com e a minha missão é te ajudar a entender a Bíblia de uma forma simplificada, sem aquela linguagem teológica difícil que ninguém entende, ok? E para isso, quero te convidar, vamos até a minha lousa de explicações aprender hoje mais sobre esse tema. Mas antes, se você gostar do meu vídeo, dê o seu like. O seu like, o seu curtir ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? Então já vai deixando o seu like para abençoar. Vamos então à minha lousa aprender mais, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, ou ali numa montanha, e consagraram, preste atenção nesse trecho, consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Aqui nós temos então uma consagração de um determinado homem para guardar a arca de Deus, aquela mesma que ficava no tabernáculo, mas que nesse momento não estava no seu lugar habitual, estava nesse outeiro. O significado bíblico de consagração tem sido cada vez mais, e aqui eu falo com tristeza, distorcido na nossa atualidade. E tem levado pessoas a achar que a consagração é algum tipo de poder protetivo para pessoas e coisas. Então nós temos muito evangélico, muita gente por aí buscando consagrações para algum tipo de proteção das coisas que ela tem, dos seus bens materiais e até da sua própria vida, dos seus familiares também, por exemplo. Um tipo de ritual que confere a uma pessoa ou uma coisa algum tipo de proteção contra o mal. E dentro disso, é triste ver, mas muitas pessoas têm sido levadas a crendices, como por exemplo, usar sal para consagrar o seu lar, ou mesmo usar algum tipo de óleo para passar no seu carro e ele ficar consagrados, plantas, flores e por aí vai. E claro, aquele famoso copo com água que muita gente coloca perto da televisão para ser consagrado e ele então fazer alguma coisa em favor da pessoa. Tudo isso, obviamente, contrário ao ensino bíblico sobre o que é a verdadeira consagração e sobre como que funciona de fato a proteção de Deus a cada crente. Eu chamo tudo isso, todas essas coisas da famosa simpatia gospel. Esse é um nome que eu dou particularmente. Mas isso tem que parar e só vai parar quando eu e você conhecermos o que a Bíblia de fato ensina sobre esse tema. Então fique até o final, eu vou explicar em detalhes e ao final desse vídeo eu vou explicar o que é ou como fazer, melhor dizendo, a verdadeira consagração bíblica, combinado? Vamos então entender inicialmente o que significa consagrar dentro da Bíblia Sagrada. Antes de te explicar isso, recadinho rápido. Embaixo desse vídeo, na área de comentários, você pode acessar o link fixado que tem mais informações do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. A consagração na Bíblia se refere a um ato, preste atenção, um ato no qual se dedica uma coisa, pode ser de fato uma coisa, ou pode ser também uma pessoa, uma coisa ou pessoa dedicada ao serviço de Deus, a servir, a honrar a Deus de uma forma especial, de uma forma separada das demais coisas. Vamos a exemplo? Olha só, isso acontece, por exemplo, no Velho Testamento,
quando se ungiam, sim, com aquele famoso óleo da unção, sacerdotes, profetas e reis, para um serviço especial que eles iriam realizar ali no meio do povo. Observe o texto que nós lemos lá no início, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, onde Eleazar é consagrado, ok? Para que ele então guardasse a arca do Senhor, até que se resolvesse a questão dela estar fora ali do tabernáculo. Então esse homem foi consagrado, foi um ato de consagração ali oficial diante de Deus, e ele passa então a ter essa responsabilidade desse trabalho, de honrar a Deus com esse trabalho. Temos também dentro da Bíblia a menção da consagração de objetos. Isso é mais focado lá no tabernáculo e, obviamente, depois no templo, lá na época de Salomão. Mas examinemos agora Êxodo 40:10, que fala da consagração lá dos objetos do tabernáculo. Olha só, ungirás também o altar do holocausto, que era um objeto, né, utilizado ali no tabernáculo, e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar. Olha que interessante. Nós temos então uma unção e uma consagração aqui. E o altar se tornará santíssimo. A palavra santo significa no contexto bíblico algo que é separado. Ou seja, esses objetos, esse altar, esse tabernáculo agora, ele não é composto apenas ali de materiais que tem outras coisas, por exemplo, ali os panos, o bronze, a prata, a madeira. Não, agora ele tem um objetivo focado em honrar a Deus de uma forma especial. Essa consagração era feita, então, como símbolo de que aquela pessoa, quando era uma pessoa consagrada, ou uma coisa, um objeto consagrado, era totalmente dedicado ao Senhor, para honrá-lo, para que servisse a Deus diante das ordens que o Senhor mesmo deu. Em nenhum texto da Bíblia, e agora eu te desafio, você que acha o contrário, em nenhum texto da Bíblia nós temos a consagração aplicada com o objetivo de proteção contra o mal. Ou seja, olha, você vai consagrar uma coisa e nada de ruim, nada de triste, nada de difícil vai acontecer com essa pessoa ou com essa coisa. Não temos isso na Bíblia e eu vou mostrar agora no nosso próximo ponto. Vamos falar então agora um pouquinho sobre os misticismos e a falsa proteção. Inclusive, o próprio povo de Israel caiu nessa farsa. No Velho Testamento, essa ideia de proteção, eu falo a ideia errada, viu? Não estou falando da ideia correta de proteção, que é de fato a proteção de Deus que existe na vida do servo do Senhor, mas não é ilimitada, né? Como se nada difícil acontecesse na nossa vida. Só que esse tipo de pensamento místico de falsa proteção já tinha na mente das pessoas. Olha que interessante. Por terem um templo consagrado, estamos falando agora aqui do povo de Israel, por eles serem um povo de sacerdotes, de reis consagrados a Deus, Israel achou que estava livre de qualquer possibilidade de mal. Inclusive, dentro desse pensamento, eles chegaram a abandonar o Senhor. Já que nós temos o grande templo, nós somos povo de Deus, corre na nossa veia um sangue consagrado. Israel então pensou que podia agir erradamente. Achava que a consagração a protegia, que o fato dela ter todas essas coisas que foram consagradas conferia ao povo uma proteção de Deus automática. Vemos, por exemplo, que o templo de Salomão, consagrado plenamente a Deus, foi o quê? Destruído. Por ordem de quem? Do próprio Deus. Porque o povo contaminou seus corações com a idolatria e com essa ideia de falsa proteção e diversos misticismos. Observe Isaías 64:11, que diz o seguinte: o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Observe bem, o templo e muitas daquelas coisas que eles estão falando aqui estavam consagradas a Deus. Observe que consagração não é mágica, não é proteção automática das coisas, não é esse o objetivo da consagração. Quando o povo consagra, mas não é santo, nenhuma consagração é válida. Observe Ezequiel 39:23, que ensina o seguinte: saberão as nações que os da casa de Israel, olha só, o povo de Deus ali,
por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, escravos novamente. Porque, explica aqui, agiram perfidamente, maldosos, incrédulos, contra mim, diz Deus aqui. E eu escondi deles o rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Isso mostra que consagrar algo ou alguém a Deus, não é uma mágica, uma simpatia que alguém faz para garantir uma proteção daquilo que foi consagrado contra as intempéries e dificuldades da vida. Primeiro, que não existe essa consagração nesse nível. Segundo, que quando a gente consagra algo a Deus, aquilo tem que ser acompanhado de honra, de vida, de santidade, senão não tem valor alguma. Bom, tudo isso então nos leva agora para esse último ponto, que é entender a verdadeira consagração. A consagração, ela serve então como símbolo de que aquilo que nós somos e temos será usado para honrar a Deus em qualquer situação. Preste bem atenção. Eu posso orar hoje e consagrar, por exemplo, o meu carro a Deus. Obviamente posso e não há problema nenhum nisso. Mas mesmo que o meu carro, por exemplo, seja roubado, eu continuo crendo nos planos e propósitos de Deus para a minha vida e para as minhas coisas. Algo que aconteça de ruim aos meus olhos, ou seja, algo que não é prazeroso na minha visão, não quebra a consagração a Deus, porque a consagração não é proteção contra as dificuldades dentro da Bíblia. Como eu disse, a consagração tem a ver com honrar a Deus com aquilo que sou e com aquilo que tenho, e não um misticismo de proteção contra dificuldades. O verdadeiro servo de Deus, ele permanece consagrado ao Senhor em qualquer circunstância de sua vida, até mesmo aquelas mais difíceis. Mas você deve estar se perguntando, presbítero, como que faz uma consagração hoje em dia, já que não usamos mais aqueles símbolos do Velho Testamento, ok? Olha só que interessante, hoje é muito mais simples. Você pode sim consagrar as suas coisas e até a sua vida a Deus com uma simples oração. O véu se rasgou, nós temos acesso direto ao nosso Senhor. Você pode, por exemplo, agora consagrar a sua vida. Senhor, eu entrego a minha vida na tua presença para te honrar. Ajuda-me a ser santo, a ser agradável ao Senhor. Tudo o que eu quero fazer agora, Senhor, é para tua glória, tua honra. Você pode fazer essa oração. Podemos então simplesmente orar e entregar nas mãos de Deus tudo que nós temos e nós somos, e isso é o suficiente. Não precisa de ritual, não precisa de nada mais do que isso. Não precisa de água perto da televisão, não precisa de óleo, não precisa jogar sal atrás das portas. Isso é crendice, isso não é bíblico. Mas claro, a verdadeira consagração tem que trazer à nossa mente e nas nossas atitudes que nós devemos mostrar os frutos dessa decisão de consagrar as nossas coisas a Deus. E nós temos que saber o seguinte, que Deus pode permitir que passemos sim por provações, ok? Juntamente com nossas coisas, se isso estiver no propósito santo dele. Lembre-se, por exemplo, da vida do Jó. A Bíblia diz que ele era um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas o Senhor tinha um propósito de provação. E ele perdeu todas as coisas. Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu até a sua saúde. Mas a palavra diz que ele permaneceu na presença de Deus e aprofundou ainda mais a sua vida com Deus. Então preste bem atenção. A consagração não evita que os propósitos de Deus aconteçam na nossa vida segundo Ele quer, ok? Observe que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a respeito disso quando Ele disse, João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha, consagrei, confio em Deus, tenho paz. Mas preste bem atenção, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, né? Ou seja, sejam firmes, tenham fé, porque eu venci o mundo. A nossa vitória é a vitória do Senhor Jesus Cristo. E a nossa consagração das nossas coisas tem o objetivo de honrar a Deus através de santidade e de uso correto de cada uma delas
para engrandecer o nome de Deus e fazer o reino dele conhecido. Isso é a verdadeira consagração. E para a gente continuar os nossos estudos, quando a gente fala de provações e dificuldades, estamos falando de emoções e pensamentos e sentimentos. Você sabia que você precisa cuidar muito, não brinque com suas emoções. E aqui eu vou falar um pouquinho a respeito dessa questão. Pensamentos descontrolados, emoções descontroladas. Acesse esse vídeo e cresça mais no conhecimento. Vou ficando por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.